programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje o julgamento que permitiu o andamento do projeto de lei que cria restrições para a criação de novos partidos políticos. A matéria em tramitação no Congresso Nacional foi questionada aqui no Supremo com um mandado de segurança apresentado por um parlamentar que queria suspender a votação do texto no Senado Federal. O julgamento, que foi concluído pela Corte em junho, antes do recesso forense, tem um impacto direto no desfecho da matéria, que deve ser concluído agora, no segundo semestre deste ano, pelo Poder Legislativo. O projeto de lei sobre a criação de novos partidos já foi aprovado pela Câmara. O texto chegou a ser protocolado no Senado, mas a tramitação dele foi barrada por uma decisão provisória concedida no último mês de abril pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que é o relator do processo. A proposta, de autoria do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, impede que parlamentares que mudem de partido no meio do mandato transfiram para a nova agremiação parte do fundo partidário e do tempo no rádio e na TV da sigla de origem. O tempo de propaganda é importante durante as eleições para formar coligações e garantir apoio a candidatos durante a disputa. Ao suspender temporariamente a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, o ministro Gilmar Mendes, relator do mandado de segurança, entendeu que esse projeto era casuístico. É mais fácil fazer uma aberração por lei do que por emenda constitucional. Agora, se esse projeto de lei contraria chapadamente, é isso que tem que ser examinado, senão nós saímos para os aspectos formais. Se, de fato, se dá a contrariedade ao texto constitucional, a esse chamado núcleo pétreo ou as cláusulas estruturantes, por projeto de lei, nós já temos exatamente o caso de inconstitucionalidade material vedado hoje no 60, parágrafo 4º. Logo, a cláusula tendente a abolir, aqui a proibição, se aplica a projeto de lei, inevitavelmente. O mandado de segurança contra a votação do projeto de lei foi apresentado no Supremo pelo senador Rodrigo Hollenberg. Ele argumentou que a Constituição prevê o direito à livre associação partidária e que as limitações às novas siglas acabariam por separar os partidos políticos em agremiação de primeira categoria, com dinheiro e tempo de televisão, e de segunda categoria, esvaziadas e sem perspectiva de crescimento. Isso feriria o direito de igualdade previsto na Constituição da República. Olha, eu acredito que há várias razões. Uma delas é manter o controle sobre o que existe. O segundo é uma percepção evidente de que o quadro partidário brasileiro é muito inchado. Existem partidos que efetivamente não representam significativamente parcelas da sociedade, não é? Então há essa percepção generalizada de que não há mais necessidade de novos partidos políticos. Pelo contrário, o quadro partidário brasileiro precisaria ser diminuído, precisaria ser enxugado. De acordo com a redação do texto já aprovado pelos deputados, as novas legendas só terão direito à parcela do fundo partidário distribuída a todas as agremiações e não à partilha feita conforme o tamanho da bancada de deputados federais. Atualmente, 5% do fundo partidário é dividido por todos os partidos políticos igualitariamente e 95% dos recursos são repassados às agremiações, levando em consideração a representatividade de cada um na Câmara Federal. Olha, tem aí agora, com relação ao mérito do que está sendo discutido, algumas divergências. Uma delas é que o projeto, da forma como está sendo votado, não me parece que impede a criação ou dificulta a criação de novos partidos, né? Porque o partido vai ser criado e, após o registro dele no TSE, vai ter direito ao acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então, me parece que nada altera o processo de criação dos partidos. O que se altera é o acesso ao fundo partidário e tempo de televisão. O cálculo do fundo partidário e tempo de televisão é feito de acordo com a última votação obtida pelo partido. Então, esses partidos novos têm sido criados,
parlamentares que estariam engessados pela regra de fidelidade partidária que foi endurecida, teriam que se submeter a essa regra, então engessados por essa regra, tiveram a possibilidade de migrar de partido pela criação de um novo partido, seria uma justa causa para afastar a infidelidade partidária. Então esses parlamentares migram para esses novos partidos que já foram criados, e aí já em uma segunda etapa, e pretendem levar consigo a votação que foi obtida. Então me parece que a grande discussão aí não é exatamente sobre a criação do partido, mas sobre se os parlamentares que migrarem para esse partido vão poder levar ou não o tempo de televisão e o fundo partidário pelo cálculo dos votos que obtiveram na última eleição. E o pior é que nós, chancelando essa fórmula, vamos criar dois modelos de partidos no mesmo período, na mesma legislatura. Vamos criar o partido A, que conta com benefícios contabilizados, se for o caso. O TSE terá grandes dificuldades ao fazer as instruções sobre como interpretar essa nova Até lei. porque terá que se deparar, inclusive, com a discussão da constitucionalidade dessa lei no TSE para regulamentar. O relator das instruções já parei para imaginar o que é possível fazer. Porque quando nós falamos em eficácia erga omnes, nós falamos de coisa julgada com eficácia erga omnes. E isso vincula, sim, ao legislador. E depois da decisão individual do relator do processo, ministro Gilmar Mendes, que em abril proferiu decisão liminar sobre o caso, no mês de junho, a Corte analisou o mérito desse mandado de segurança. Por maioria, o plenário do Supremo autorizou a retomada da tramitação do projeto de lei que cria restrições a novos partidos políticos criados durante a legislatura. Os ministros entenderam que não se pode considerar inconstitucional um projeto de lei que ainda está em debate pelos parlamentares. Para a maioria, o questionamento só poderia ocorrer depois que a proposta virar lei. O Supremo não teria competência para avaliar a constitucionalidade prévia, constitucionalidade material do projeto de lei que estava tramitando no Congresso. Essa competência é exclusiva do Congresso. Tratava-se de um projeto de lei que estava sendo submetido à votação, estava ainda tramitando dentro da regularidade formal do processo legislativo. Então não caberia ao Supremo avaliar o controle prévio de constitucionalidade nesse caso. A seguir, você acompanha os detalhes desse julgamento no plenário do Supremo, os votos dos ministros, as defesas, a visão de especialistas sobre esse caso. Daqui a pouco eu volto já. A discussão sobre o controle preventivo de constitucionalidade. O julgamento que autorizou a tramitação do projeto de lei no Congresso que cria restrições à criação de novos partidos políticos. O julgamento concluído pela Corte no mês de junho é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF dessa semana. O caso foi discutido no julgamento do mandado de segurança apresentado pelo senador Rodrigo Hollenberg, que pretendia interromper a tramitação da proposta no Congresso. A advogada do parlamentar defendeu o pedido dele na tribuna do Supremo. Entende este impetrante com todas as vênias que interesses majoritários não podem se sobrepor e gerarem o esmagamento das legítimas expectativas e dos sonhos de lideranças políticas que buscam legitimamente se constituir na forma de nova agremiação partidária. E é por isso que entendemos que deva o presente mandado de segurança ser deferido. Em verdade, tal como dito pelo ministro Gilmar Mendes, há 30 anos, desde o mandado de segurança 2257, esta Corte tem esperado o momento de dizer sim a um desses mandados de segurança. E não quer este impetrante acreditar que há 30 anos, todos os ministros que passaram por esta casa, sem disceptação, todos eles têm admitido a impetração de mandado de segurança contra projeto de lei. E o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, manteve a mesma posição adotada durante decisão liminar.
De acordo com o ministro, a proposta deveria ser interrompida no Congresso Nacional por ferir a Constituição da República e por violar decisão vinculante já proferida pelo Supremo em ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo tribunal. Essa é uma questão seríssima, porque isso está, na verdade, invadindo a competência fixada pelo Supremo, neste caso, porque a interpretação conforme que foi definida. Portanto, é a coisa julgada da decisão do Supremo que está, de fato, sendo rescindida, vilipendiada nesse projeto. E não se trata de um projeto qualquer, claro que não se trata de um projeto que está a tramitar nas comissões, está a debater. Nós vimos aqui, pelas narrativas, que o tempo de debate desse projeto no plenário das casas é o tempo de alguns minutos. É o tempo de alguns minutos, é disso que se cuida. O ministro Celso de Mello seguiu a minoria, formada pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Para eles, se o Supremo pode retirar leis de circulação, também pode intervir em projetos de lei flagrantemente inconstitucionais desde a origem. Mas o fato é que, no caso, a mim me parece que o conteúdo material desse projeto de lei, qualificando, como eu já disse, como uma verdadeira e anômala sentença legislativa emanada do Parlamento, desrespeita a autoridade da coisa julgada em sentido material. E desrespeitar a autoridade da coisa julgada material significa nada mais, nada menos do que transgredir a supremacia da própria Constituição da República. Não há como negar um caráter casuístico aqui. Não dá para negar que grupos majoritários no parlamento estão querendo atingir a essência da disputa democrática através dos instrumentos mais importantes do debate político e do debate político eleitoral, que são acesso à rádio e televisão gratuitamente, seja pelo programa partidário, seja no programa eleitoral gratuito, programa partidário da Lei 9.096, programa eleitoral da 9.504, seja o fundo partidário disciplinado na Lei 9.096. A votação foi de 7-3 a favor da continuidade do debate no Congresso. No julgamento do mérito no STF, prevaleceu a divergência iniciada pelo ministro Teori Zavascki. Ele considerou impróprio o Supremo julgar a constitucionalidade de propostas legislativas, já que a matéria nem tinha se transformado em lei ainda. As decisões políticas, no plano da formação da lei, pertencem ao legislativo, não ao judiciário, cujas decisões somente são consideradas políticas quando e porque têm por substrato interpretação e aplicação de leis de conteúdo político. Ora, inserir os tribunais na fiscalização do conteúdo material de projetos de leis significa transportá-los para o próprio âmago do debate político, o que compromete o distanciamento que se recomenda. E se recomenda, quanto mais não seja, até para preservar as cortes constitucionais da sua reconhecida inaptidão, entre aspas, para resolver por via de ação os conflitos carregados de paixões políticas. Ele foi seguido pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que em um primeiro momento entendeu não ser sequer cabível a ação. De acordo com esses ministros, o Supremo não pode fazer um controle prévio de um projeto de lei por meio de um mandado de segurança. Rememoro a propósito a clássica lição de Pontes de Miranda, quando diz que a ação do mandado de segurança foi concebida para se adaptar à técnica do habeas corpus, o que nos vinha da apelação extrajudicial ou de atos extrajudiciais. O mandado de segurança é remédio jurídico judiciário adotado no Brasil por sugestão das pretendidas extensões que tiveram o habeas corpus, na feição primeira da ação ao tempo da Constituição de 1891.
Dizer que com ele se derroga o princípio da separação de poderes é um fácil dito que revela pouca meditação sobre a natureza do controle judicial, em cujo âmbito o mandado de segurança e o habeas corpus entram por igual. O que impede, amanhã ou depois, que o parlamento faça uma opção política diferente? O que impede, como mencionou o ministro Teori Zavascki, o que impede que o parlamento tente votar o absurdo? O Supremo tem esse controle prévio de constitucionalidade material. Esse controle prévio de constitucionalidade material é absolutamente desconhecido do modelo institucional brasileiro. Daí a vedação imposta pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que impede deliberação desse tipo de PEC e silencia eloquentemente sobre a tramitação de projetos de lei infraconstitucionais. O silêncio eloquente da Constituição nesse ponto se justifica, em primeiro lugar, porque o mero projeto de lei em discussão, ainda que possa vir a ser aprovado, não tem a força de alterar as balizas constitucionais que configuram os paradigmas para o controle constitucional, ou judicial, repressivo de constitucionalidade. Quer dizer, um simples projeto de lei, ainda que aprovado, sancionado e publicado, não ameaça em absolutamente nada a rigidez da Carta Magna. O pedido de suspensão da tramitação do projeto decorreu exclusivamente de discordância quanto ao conteúdo deste, apenas material, discordância material. Evidencia-se, então, a busca do controle prévio de constitucionalidade. Na petição inicial, o impetrante, em momento algum, argue vício na tramitação do processo legislativo, o que poderia legitimar a impetração do mandado de segurança conforme a jurisprudência do Supremo. Ao contrário, a todo tempo sustenta que a irregularidade advém do conteúdo do projeto, das restrições propostas. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento da ação, assim como fez o ministro Marco Aurélio. De acordo com ela, o tribunal não deveria nem analisar os argumentos. Porque tenho como, neste caso, não se tendo atendimento dos requisitos exigidos pela Constituição e pela lei específica do mandado de segurança, quanto às condições necessárias para o seu conhecimento. Mas como a maioria já havia se pronunciado sobre o mérito da ação, a ministra então resolveu seguir a divergência aberta pelo voto do ministro Teori Zavascki. Não é sempre que um parlamentar, tentando obstar a tramitação de um projeto, possa judicializar a matéria, transferindo para este Supremo Tribunal Federal, pela via do mandado de segurança, um controle preventivo, que eu até tenho como possível, desde que devidamente cumpridas as exigências e os requisitos legais referentes ao mandado de segurança. O presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, também acompanhou a divergência e votou pelo indeferimento do mandado de segurança. Ele ressaltou que a Constituição Federal assegura a plenitude do espaço destinado à elaboração de ideias e debates. E ressaltou também que não há nenhuma violação clara que justifique a interrupção de votação de projetos em discussão no Congresso Nacional. Não houve qualquer alegação de grave desvio procedimental capaz de manietar quaisquer dos legítimos interesses representados no Congresso, nem de tolher vozes dissonantes ao conteúdo da proposta. Situações concretas de tensão entre os poderes são corriqueiras em todas as democracias, mas não há registro histórico de Corte Constitucional que tenha impedido um parlamento de deliberar a respeito de matéria da sua estrita competência. O mandado de segurança contra a proposta de ato legislativo é medida absolutamente excepcional na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Qualquer análise exaustiva dos precedentes da Corte vai constatar que as oportunidades em que se
reconhecer o cabimento do mandado de segurança nessas hipóteses, versavam hipóteses de envergadura ímpar, verdadeiras crises constitucionais. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal agiu muito bem ao não impedir a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Caso contrário, haveria uma grande ameaça ao equilíbrio e à separação de poderes, que é a base do nosso sistema político. O Supremo indeferiu o mandado de segurança por entender que não seria a via adequada naquele momento, porque se o projeto de lei ainda estava tramitando, o mais correto é que se permitisse a tramitação do projeto de lei e, em se sendo promulgada efetivamente a lei, posteriormente essa questão pode voltar e deve voltar ao Supremo por via de ação direta de inconstitucionalidade. E com a decisão da maioria, a matéria segue agora o trâmite normal no Congresso. O texto já foi aprovado pela Câmara e segue para análise do Senado. A partir de agora, o projeto deve ser votado nas duas casas, eventualmente, se aprovado, certamente que vai ser submetido ao controle de constitucionalidade pelo Supremo. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai acompanhar a repercussão em torno do debate do controle prévio de constitucionalidade. Não saia daí, eu volto já. Você acompanha no programa de hoje um grande julgamento concluído pela Suprema Corte no mês de junho, mas que pode ter um impacto direto na tramitação de um projeto de lei que pode ser concluído no segundo semestre deste ano pelo Congresso Nacional. O grande julgamento é sobre uma decisão da Corte que autorizou a retomada da discussão no Congresso Nacional de um projeto que limita recursos e tempo de propaganda a partidos políticos recém-criados. O projeto de lei complementar número 14 de 2013 foi enviado pela Câmara ao Senado no fim do mês de abril. Os senadores chegaram a discutir em plenário um requerimento para a tramitação da proposta em regime de urgência, mas logo em seguida, uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo, em mandado de segurança impetrado pelo senador Rodrigo Hollenberg, suspendeu a tramitação. O mérito do processo foi julgado em junho e, por maioria, a Corte decidiu dar prosseguimento à discussão no Poder Legislativo. O texto constitucional é absolutamente inequívoco e rigoroso ao vedar da mais tímida a mais ostensiva tentativa de calar o discurso cívico nos fóruns políticos apropriados. Tenho para mim, e concluo, não haver direito do parlamentar que tenha sido demonstrado, neste caso, que estivesse ameaçado ou lesado, menos ainda algum que pudesse ser considerado dotado de liquidez e certeza. Ora, uma Corte Suprema não foi pensada para albergar pretensões deste tipo. Se existe um rito constitucional de impugnação da inconstitucionalidade das leis, por que não segui-lo no presente caso? Enquanto a norma não foi promulgada, ela ainda não entrou na sociedade como lei. Se ela não entrou na sociedade como lei, a discussão é lícita, né? A discussão dentro do Congresso e o próprio Congresso, no meio de suas discussões, pode verificar em algum momento que aquela lei possui alguma inconstitucionalidade. As próprias comissões dentro do Congresso podem identificar eventual inconstitucionalidade. Não faz sentido um poder interferir no outro para tentar impedir a sua atividade natural. O Poder Legislativo tem a função primeira e primordial de legislar, debater e fiscalizar. Nas democracias ocidentais, de um modo geral, o controle preventivo de constitucionalidade, quando presente, apresenta alcance notadamente parcimonioso. O controle prévio material de constitucionalidade é um controle sobre o próprio objeto do que está sendo discutido, é um controle de mérito, né? Ele avalia o próprio conteúdo, se aquele tema que está sendo discutido é constitucional ou inconstitucional.
né? Entende-se que o Supremo poderia fazer um controle formal de constitucionalidade. Se aquele projeto de lei não está tramitando de acordo com o que determina o processo legislativo, então haveria aí uma afronta, uma inconstitucionalidade formal, né? Mas que a inconstitucionalidade material não seria o momento, pelo mandado de segurança, para ser discutido, porque se discutiria o próprio conteúdo da norma. Especialistas acreditam que, se o projeto for aprovado no Congresso Nacional, a matéria pode voltar a ser discutida no plenário do Supremo. E se a lei efetivamente vier ao mundo jurídico como norma, aí sim compete, inaugura-se a competência do Supremo para verificar a constitucionalidade material da lei. E o programa Grandes Julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Lembrando que, se você tem alguma sugestão ou quer entrar em contato com a produção do programa, é só enviar um e-mail para o endereço grandesjulgamentos@stf.jus.br. Na semana que vem temos um encontro marcado com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!